Bom, agora neste vídeo eu vou falar sobre controle de constitucionalidade. É o ponto 1.12 do edital da Polícia Civil, jurisdição constitucional e controle de constitucionalidade, com os subtópicos teoria do controle de constitucionalidade, os sistemas austríaco e norte-americano, controle difuso e controle concentrado. Além disso, este tópico tem os subtópicos das leis que cuidam das ações do controle concentrado, a ADI, a DC e a DPF. São as leis 9868 e 9882. E aí a gente fecha a parte de constitucional do edital, porque o outro tópico é sobre Constituição Estadual e já tem vídeo sobre Constituição Estadual. Mas antes eu preciso esclarecer que o ponto de controle de constitucionalidade ele é extremamente extenso. É quase uma matéria infinita. Além de ser doutrinariamente muito densa, tem muita jurisprudência de controle de constitucionalidade, muitas súmulas. Então, eu vou tratar aqui do básico, dos pressupostos praticamente, bem como das características do controle difuso e concentrado. Ok? O que a gente precisa entender antes de entender controle concentrado? Alguns pressupostos. Para a gente falar em controle de constitucionalidade, a gente tem que entender que a Constituição de determinado Estado-membro ela é necessariamente superior. Se ela não for superior em relação às normas infraconstitucionais, não vai haver controle, porque o controle é justamente essa aferição das normas infraconstitucionais se elas estão coadunando ou não com a Constituição. E só tem razão de ter um controle se houver uma hierarquia entre as normas. E é por isso que a pirâmide de Kelsen é tão usada quando vai falar dessa matéria. Porque no topo da pirâmide tem que estar a Constituição. E abaixo do topo vão estar as normas infraconstitucionais. Claro, quando eu falo de Constituição, eu estou abarcando também os tratados internacionais aprovados no procedimento de emendas constitucionais, portanto, que versem sobre direitos humanos, ok? Quando eu falo de controle, portanto, eu tenho que falar de uma Constituição suprema, formal e rígida. 3 grandes pressupostos para se falar em controle de constitucionalidade. Tem mais? Tem mais. Além disso, guardar aquela ideia de que a Constituição é a norma fundamental de um Estado-membro. Deve haver pelo menos um órgão para realizar esse controle. Não adianta haver previsão, mas não haver a efetivação desse controle. Quem vai realizar é no mínimo um órgão. E deve haver uma sanção para a norma que viola a Constituição. No Brasil, é a nulidade, importado da teoria americana, como regra, inclusive ex tunc. Alguns países não têm essa sanção, não têm esse tipo de sanção. E como tais, são chamadas de jurisdição constitucional fraca. Porque os que têm sanção, como no Brasil, chama-se de jurisdição constitucional forte. Ok? Uma lei, um ato normativo em geral, ele pode ser inconstitucional por várias razões. E aí há as classificações de inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade, ela pode ser material, porque ela viola o conteúdo constitucional, ela vai de encontro ao conteúdo constitucional, ou ela viola, de certa maneira, o princípio da proporcionalidade, seja pela proibição do excesso, seja pela proibição da proteção insuficiente. A inconstitucionalidade também pode ser formal, ou seja, pela parte procedimental da edição da lei, que não seja o conteúdo propriamente dito, e aí pode ser de ordem subjetiva, porque diz respeito a um vício de iniciativa de proposição daquela lei. Pode ser objetiva, porque diz respeito a outros pontos, a outras questões do procedimento de edição da lei, prazo, quórum e etc. E pode ser orgânica, porque é feita por pessoa jurídica incompetente. Por exemplo, competência que era privativa da União e o Estado, sem receber nenhum tipo de delegação, a edita. Essa inconstitucionalidade é orgânica porque é feita por um ente incompetente.
Também há inconstitucionalidade formal quando há violação aos pressupostos objetivos para a constituição do ato. Ok? Não seguir, por exemplo, o procedimento de criação de um município. É uma inconstitucionalidade formal. Quanto ao momento, como é que a gente pode classificar esse controle de constitucionalidade? Ele pode ser preventivo, ou seja, feito antes daquele ato normativo efetivamente virar ato normativo, ele está no seu procedimento ainda. E ele pode ser repressivo porque é feito após a edição, ou seja, aquele ato normativo, aquela lei, já existe no ordenamento jurídico. No Brasil, existe controle de constitucionalidade preventivo? Sim. De qual poder? De todos. De todos. No Executivo tem o veto. No Legislativo, existe a Comissão de Constituição e Justiça. No Judiciário, tem o mandato de segurança parlamentar. É a regra? Não, não é a regra. A regra é o repressivo. Feita por quais poderes? Todos novamente. Embora a regra seja lá do Judiciário. Mas o Legislativo pode fazer? Pode. Como? Não aprovando uma medida provisória, não convalidando-a em lei. Convertendo-a em lei. Poder Executivo? Pode? Pode. Deixando de aplicar a lei. Entrando como ADI no Judiciário. E o mais comum, obviamente, é pelo próprio Poder Judiciário que exerce esse controle de constitucionalidade. A regra no Brasil é o sistema jurisdicional misto. Por quê? Porque, em regra, quem o faz é o Poder Judiciário de forma repressiva e adotando tanto o controle difuso quanto o controle concentrado. Tem outras classificações? Tem. O Bernardo Gonçalves classifica da seguinte forma. Quanto ao órgão de controle, pode ser político ou judicial. O Brasil adota como regra geral o judicial. Quanto ao órgão, pode ser difuso, judicial concentrado ou judicial misto. No Brasil, a regra é o misto. Quanto ao modo de controle, pode ser incidental ou principal. Como o Brasil adota o misto, ele adota ambos. Quanto ao momento, preventivo ou repressivo, já dissemos que a regra geral no Brasil é o repressivo. Mas, bom, o que seria, a gente falou sobre controle difuso, controle concentrado, o que seria cada um deles? Vamos começar pelo difuso. O difuso, ele encontra suas bases no direito norte-americano, no precedente Marbury versus Madison, julgado pelo juiz Marshall em 1803. É um controle mais antigo. Primeiro foi ele quem surgiu, não só no direito como um todo, como no Brasil também. Ele analisa o caso concreto, a lide, a partes, a pretensão resistida. Há um processo, efetivamente, de forma subjetiva. A inconstitucionalidade, ela se manifesta de forma incidental. É um incidente, constitui não pedido, mas a causa de pedir. O pedido é alguma coisa da pretensão resistida, do conflito intersubjetivo. A causa de pedir é a inconstitucionalidade de algum ato normativo. Seus efeitos, como regra, são ex tunc e inter partes. Atenção à teoria minoritária do Gilmar Mendes, que já não é tão minoritária assim mais no Supremo, da abstrativização do controle difuso, que tenta importar os efeitos do controle concentrado para o controle difuso. Dê uma lida, procure saber melhor, principalmente na decisão do amianto, que foi onde discutiu-se uma possível mutação constitucional do artigo 52, inciso 10 da Constituição. Ok? Atenção à cláusula de reserva de plenário no controle difuso, artigo 97 da Constituição, bem como a súmula vinculante 10, que órgão fracionário não pode declarar inconstitucionalidade por razões de segurança jurídica, deve ser um órgão especial ou plenário daquele tribunal. No STF isso também vale, mas nos recursos extraordinários, as turmas, que são órgãos fracionários, podem declarar a inconstitucionalidade, não há violação à cláusula de reserva. O controle concentrado, por sua vez, eu estou correndo porque eu disse que ia ser bem rápida a explanação. Realmente, controle de constitucionalidade é uma matéria muito ampla. Tem uma matéria na faculdade para falar de controle de constitucionalidade, 6 meses de curso. Então,
Infelizmente, em 15 minutos é só para dar aquela rápida revisão. Controle concentrado. Guarda suas bases. Na Áustria, é, portanto, europeu, é fruto do século XX, mais especificamente de 1920, derivado dos estudos de Hans Kelsen e outros, comum nos países de civil law, e ele é feito por um órgão específico, o órgão de cúpula do Poder Judiciário, como regra. No Brasil, o STF, no controle de constitucionalidade federal, e também pode ser realizado pelo TJ, no controle de constitucionalidade estadual. Ele é principal. Por que ele é principal e não incidental? Porque aqui a inconstitucionalidade é feita no pedido e não na causa de pedir. Não há lide, não há partes, não há pretensão resistida. Há simplesmente uma ação em que se pede a inconstitucionalidade daquela lei, ou daquele artigo, ou daquele inciso, daquele parágrafo. Este é o pedido. Ok? Via de regra, não há lide. Não há lide. Pode até haver numa DPF incidental, mas não é a regra. É abstrato. Por que é abstrato? Justamente porque não há um caso concreto debatido. É tudo discutido em um plano abstrato da inconstitucionalidade daquela lei, não há lide. Seus efeitos são ex tunc, erga omnes e vinculante. Quais são as ações do controle concentrado? Via de regra, ADC, ação direta de constitucionalidade, ADI, ação direta de inconstitucionalidade, e aqui eu remito à Lei 9868 de 99 e 9882 de 99, que regulam as ações tipicamente constitucionais do controle, que é a ADI, a ADC, e a arguição direta de preceito fundamental, a DPF, as quais estão devidamente reguladas. Perdão, a DPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. E elas estão devidamente vinculadas, regulamentadas nesta lei infraconstitucional, as duas leis que eu citei. Lembrando que a ADI pode ser ato normativo, uma lei estadual ou federal, a ADC só federal, e a DPF ela goza de uma natureza residual. Se não for cabível ADI ou ADC, cabe a DPF, portanto, atos municipais, atos judiciais, atos executivos. Ela é mais ampla, mas ela é residual. Então, normas pré-constitucionais, normas já revogadas, pode ser ato legislativo, administrativo ou judicial, tem a DPF autônoma e incidental. Os preceitos fundamentais são aqueles núcleos axiológicos da Constituição, os princípios sensíveis, direitos e garantias fundamentais, regime democrático, cláusulas pétreas, enfim. Lembrar que não existe no Brasil a teoria das normas constitucionais e inconstitucionais, portanto, as normas constitucionais originárias não podem ser objeto de controle de constitucionalidade em nenhuma hipótese, ok? As originárias e não as derivadas, frutos de emenda, frutos de reforma, essas podem sim. E nós também não adotamos a teoria da inconstitucionalidade superveniente. Portanto, uma lei infraconstitucional anterior à Constituição de 88 não será declarada inconstitucional, mas sim não recepcionada. Faz diferença? Faz. Porque aí você afeta a eficácia daquela norma. E ela é um processo paulatino declarado pelo Poder Judiciário. Você não a recepciona porque está em desacordo com a atual Constituição, ok? E aí, isso é um processo paulatino, ainda pode haver normas não recepcionadas a ser declaradas pelo Poder Judiciário, e não haverá declaração de inconstitucionalidade, com os efeitos próprios da declaração da inconstitucionalidade. Lembrados legitimados para as ações tipicamente constitucionais do controle, e aí eu remeto ao artigo 103 da Constituição Federal, que tem todo o rol de legitimados. Vou citar aqui alguns. Presidente, mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa da Assembleia, governador, procurador-geral e etc., tem legitimado universal e específico. Os universais não precisam comprovar a pertinência temática, mas os específicos sim.
os quais são a mesa da Assembleia Legislativa, o governador e a Confederação Sindical e Entidade de Classe de âmbito nacional, ok? Nas ações tipicamente constitucionais, ADI, ADC, ADPF, não cabe intervenção de terceiros, cabe agravo interno contra o indeferimento da inicial pelo relator, da decisão final não cabe recurso, salvo embargos, a decisão final passa a produzir efeito a partir da publicação da ata de julgamento, quórum de abertura 2/3, ou seja, 8 ministros, quórum de julgamento, quórum de abertura é 2/3 e quórum de julgamento são maioria absoluta, né? 6 ministros. Cabe modulação de efeitos no caso de segurança jurídica ou excepcional interesse social. E há o caráter dúplice ou ambivalente da ADI e ADC. Ok? Partido político e confederação sindical precisam de advogado, pois não possuem capacidade postulatória. Os demais podem entrar sem advogado. Lembrar que cabe a ADI estadual no âmbito estadual e quando há uma tramitação simultânea com a do STF, com a ADI federal, se o STF julga procedente, a ADI no TJ perde objeto, mas se julga improcedente, o TJ não está vinculado à decisão do STF, podendo ou não declarar a constitucionalidade daquela lei. Ok? Gente, é muita coisa, eu tentei resumir, pode ter ficado um pouco confuso, mas fato é que, por ser uma matéria muito extensa, eu tentei trazer o máximo de informações. Por isso pode ter ficado um pouco corrido, um pouco confuso, mas eu espero que isso o ajude pelo menos a revisar alguns pontos importantes da matéria. Tá bom? Muito obrigada!